Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma entrevista do estúdio OT Play, o braço de produção audiovisual do grupo O Timoneiro de Comunicação. Conversamos hoje com Matheus Trisca e Michele Jubim, professores e idealizadores, ele do projeto Primeiro Saque e os dois conjuntamente da Caruna Comunidade de Aprendizagem. Sejam bem-vindos ao estúdio OT Play. Obrigado, Vanderlei. Esse programa pode ser ouvido no formato de podcast nos principais players de áudio e visto no nosso canal do YouTube, o Estúdio OT Play. Acompanhe também cortes e informações sobre nossa programação e fique bem informado do que acontece em Canoas e na região pelo site jornaltimoneiro.com.br e nas redes sociais do Jornal Timoneiro. Este programa tem o patrocínio de Piccadilly, loja exclusiva em Canoas, na rua Fioravante Milanês, número 58, loja 03. Você pode ligar também no 51 3476 5002. E Garimpos, Joalheria e Ótica. Entrando pelo Calçadão ou pela Vitor Barreto, na galeria mais tradicional de Canoas, a Galeria São Luís, loja 3. Fone 3472 1470 e o WhatsApp 9825 49015. Bem, os dois projetos, nós vamos falar dos dois projetos, mas eles nascem no Primeiro Saque, né, Matheus? Isso aí. Mas antes de nascer o projeto Primeiro Saque, nasceu o tenista Matheus. Então eu acho que a gente podia começar por aí. Conta um pouquinho da tua história com o tênis e como é que nasceu o Primeiro Saque. Sim. Então, primeiramente, boa noite. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Então, eu comecei a jogar tênis desde muito pequeno. Com 7 anos já jogava e mais como diversão. Mas aí quando surgiu o fenômeno Guga, aí a coisa tomou uma outra proporção. Eu tomei ele como um espelho, uma grande referência. Eu tive sorte de ter uma referência tão positiva quanto a dele, né? E comecei a me dedicar um pouco mais, treinar mais e ter um sonho de ser profissional. Esse sonho não se concretizou. Eu treinei bastante até os meus 19 anos e tal. Depois eu passei a ser professor e trabalhei muitos anos como treinador de uma equipe de alto rendimento na Associação Leopoldina Juvenil em Porto Alegre. Então, fiquei alguns anos envolvido com isso, mas ao mesmo tempo eu sempre tive um trabalho de voluntariado num projeto social ligado ao tênis também chamado Imbelendon, que fica lá na zona sul de Porto Alegre. E em 2014 tive a chance de vir para cá, para Canoas, para criar a escola de tênis, a TS, que fica dentro do Canoas Tênis Clube, assim como a Caruna, e o Primeiro Saque. E junto com isso veio muito forte a vontade de fazer algo, né, ligado ao tênis e aí à educação, porque eu sempre tive assim um desejo, assim, um anseio por fazer algo para transformar o mundo, assim, né, aquela coisa bem utópica. Então, ali em 2014 mesmo, logo depois de abrir a escola, veio uma oportunidade de fazer um trabalho, um processo, um intercâmbio nos Estados Unidos, chamado Sport for Community, que era um intercâmbio proporcionado pelo próprio Departamento de Estado dos Estados Unidos. Então fui eu, mais 15 jovens aqui do Brasil, que trabalham com esporte e educação, também transformação social, e a gente passou 40 dias lá conhecendo ONGs. Todos passaram por um processo de mentoria lá mesmo nos Estados Unidos. Eu fiquei na Filadélfia, numa instituição bem grande ligada ao tênis. E a partir dali veio a oportunidade de criar o Primeiro Saque e pôr ele em prática, que isso aconteceu em abril de 2015. E como é que funciona o Primeiro Saque? Bom, o Primeiro Saque, inicialmente, né, ele começou lá no bairro Niterói. Então inicialmente a gente tinha só atividades para crianças 2 vezes por semana. A gente tinha tênis, yoga e oficina de artes. Isso em 2015. A gente ficou lá em Niterói até 2018. A gente passou, né? A gente viu que tinha uma necessidade bem grande de a gente ter uma estrutura mais adequada para as crianças, que a gente usava uma quadra pública e uma associação de moradores também lá do bairro, que não era o ambiente ideal. Muitas vezes até gerava algum tipo de insegurança, né? Por ser numa zona que tinha uma questão de violência bem importante. Então, em 2018, veio a oportunidade de a gente reformar uma área do Canoas Tênis Clube, uma área verde, bem bonita, mas que estava há muito tempo abandonada. E com a ajuda de muitos voluntários e parceiros, a gente conseguiu reformar ela e criamos a Caruna, eu e a Michele. E ali a gente pôde receber as crianças com uma estrutura mais adequada e até chegar nesse modelo do Primeiro Saque, que
acontece integrado com a Caruna, onde as crianças já vão 3 vezes na semana. E além do tênis, elas têm atividades de outros esportes como capoeira, futebol, já tiveram judô, natação também. E também tem a oficina de estudos, né, onde elas podem fazer os temas e ter algum tipo de reforço escolar, oficina cultural, onde elas fazem atividades de artes, ligado a artes, oficina de autoconhecimento, onde também está ligado às emoções, e a de sustentabilidade, que trabalha mais essa questão da educação ambiental. Então, eu vou passar daí para a Michelle, para ela nos explicar quando é que ela entrou e como é que também foi esse processo, né? O primeiro saque crescer para ser a Caruna, né? Comunidade de aprendizagem, vou chamar assim, porque quando a gente olha o nome Primeiro Saque, a gente imagina algo ligado só ao tênis, né? Ao esporte, mas já era um embrião do que veio ser a Caruna, né? Isso. Mas antes de passar para a Michelle, só para situar quem está nos ouvindo e nos vendo, essa área que tu fala lá no Canoas Tênis Clube era a área de churrasqueiras atrás das piscinas, né? Onde há um bom tempo atrás aconteciam churrascos e confraternizações no verão durante os finais de semana, né? Aquela área toda ali do fundo, né? Exatamente. Hoje o Canoas Tênis Clube não tem mais a área de clube, né? Toda com serviços e parceiros, mas é para o pessoal se situar. Mas então, Michelle, nos conta como é que foi então a tua participação no processo, quando é que tu agregou a tua vontade, a tua energia junto ao primeiro saque, se foi quando nasceu a Caruna e como é que está o trabalho, como é que foi todo esse processo? Boa noite também, né? Cumprimentar vocês. Lá em 2017, eu sempre trabalhei dentro da área da educação, né? Sempre fui ligada a essa área, foi sempre um sonho ali da infância de ser professora, aquela brincadeira de criança era sempre como sendo prof, né? E aí sempre trabalhei na área de gestão escolar. E lá em 2017 estava a fim de fazer alguma coisa diferente, assim, sentindo vontade de modificar, enfim, fazer alguma coisa. Eu conheci o Matheus e o projeto Primeiro Saque e fui ser voluntária. Lá em Niterói ainda? Lá em Niterói ainda. E aí lá nós nos encontramos, e aí quando eu encontrei o projeto, foi assim, amor à primeira vista. E aí naquele momento eu senti que a gente poderia fazer coisas diferentes, né? E até esse encontro foi justamente para a gente tentar organizar algumas coisas dentro da área de gestão, que era justamente a área onde eu atuo mais, né? E daí daquele momento em diante, isso foi lá no meio de 2017 do projeto, a gente, depois disso, começou a surgir essa intenção de fazer a Caruna, surgiu a oportunidade lá dentro do Canoas Tênis Clube, montamos a Caruna, levamos o projeto Primeiro Saque para lá, e desde então foram muitas coisas acontecendo, se transformando. Inclusive o local, né? Inclusive completamente transformado, mas principalmente a realidade de muitas crianças e suas famílias, né? Então eu queria que vocês falassem mais sobre esse propósito. Qual é o propósito ao receber a criança lá? O que vocês buscam desenvolver nessa criança, nesse cidadão? A Caruna e o Primeiro Saque, a gente fala Caruna e Primeiro Saque, mas é sempre a mesma coisa, né? A gente tem 3 pilares básicos, né? Autoconhecimento, sustentabilidade e integração. Sustentabilidade e integração. Né? Então, a ideia dessas crianças estarem lá é justamente que elas consigam conviver, né, com crianças de diferentes realidades. Ter um desenvolvimento de autonomia, desenvolvimento da sustentabilidade, de reconhecer a importância dessa sustentabilidade que a gente tem tanto nossa quanto do nosso planeta, e principalmente trabalhar dentro da transformação, né, social hoje através do esporte, que é o que a gente mais atua. E a gente acredita que é muito importante as crianças desenvolverem repertório, que elas consigam. Esse foi o que talvez mais me motivou lá no início, né, com a ideia de oferecer um esporte que não é tradicional, né, que não é tão fácil de chegar às crianças no ambiente escolar, é de desenvolver o repertório que elas possam ter novas oportunidades, né? Então a gente tem esse cuidado de oferecer atividades bem diversas, né, respeitando o conceito de inteligências múltiplas, né, que diz que as crianças não se desenvolvem só de uma maneira linear, né? Não é só através das atividades ali mais linguísticas ou lógico-matemáticas, mas sim dentro de um contexto mais amplo. Então esse é o nosso cuidado de oferecer uma alternativa ao ensino, a gente pode dizer assim, tradicional, né? E a gente
busca também, né, oferecer muito tempo livre para as crianças, né? Então, muito tempo para elas poderem brincar. Para serem crianças. Para serem crianças, porque através desses momentos de brincadeira livre deles, é onde a gente vê as maiores construções, né, de autonomia e esse desenvolvimento acontecendo. Então, esse espaço, a principal mudança de sair de Niterói, conseguir vir para o espaço onde a gente está hoje, né, dentro do Canoas Tênis Clube, ali na Caruna, e ter aquele grande espaço de área verde para as crianças, é com certeza uma das maiores transformações, assim, e um dos maiores benefícios para as crianças. Com bastante árvore para eles correrem, um terreno irregular também para eles conseguirem se desenvolver a motricidade. Então, esse tempo de brincadeira, de tempo livre, é algo que a gente prioriza muito e a gente vê o quanto faz diferença no desenvolvimento das crianças. E é difícil para muitos pais, né, entender que, inclusive, o tempo livre de brincar precisa ser organizado, né? Então, assim, vocês falaram de várias competências, de vários tipos de atividades que vocês trabalham. Daqui a pouco, alguém que não tem contato com esse tipo de pedagogia pode pensar, bem, mas daí é só deixar as crianças livres num pátio e tá tudo certo. Não é assim, né? É bem pensado, tem um cronograma orientado, tem atividades que são orientadas, né? Mas não são fechadas. A criança não tem que fazer o que vocês dizem que ela tem que fazer. Explica mais isso para quem nunca teve contato com isso. Sim, a gente tem alguns valores que são muito importantes para nós, e um deles é a disciplina, né? Então, só que essa disciplina a gente prefere que não seja feita de uma forma imposta. Então, a gente tem alguns dispositivos que nós usamos, né? Que um deles é a assembleia. Então, mensalmente, a gente reúne com as crianças e a gente sempre retoma os combinados que nós temos com elas, e conversamos, né? É aquela história, a gente não impõe nada, mas a gente, através do diálogo, mostra que, para elas, que aquilo ali, por exemplo, as atividades, a gente tem esse combinado com elas, as atividades são imprescindíveis, elas precisam participar das atividades porque nós acreditamos que todas as atividades são, além de serem lúdicas, né, e legais, são muito importantes para o desenvolvimento delas. Então a gente tem essa questão da disciplina, mas sem ser uma coisa imposta, tentando ser sempre uma coisa que a gente chama de uma aprendizagem dialógica, assim, que todas as opiniões possam ser ouvidas, né? Não ser aquela coisa que o adulto simplesmente fala algo para a criança tem que tomar aquilo como uma verdade absoluta, mas sim que a criança possa trazer um argumento, né? Então a gente tem o hábito, né, na Assembleia, de debate sobre algum tema, se alguma criança não concorda com o que foi decidido, ela pode falar, pode discordar, mas ela vai ter que dar uma opinião fundamentada para justificar a sua discordância, né? Então, é através disso que a gente busca desenvolver um dos valores que são muito importante para nós, que é a cidadania, né? Não através de algo falado, mas sim vivido. Então, esse é o nosso grande desafio. Imagino que essas assembleias, quando o tempo deixa, é lá embaixo daquelas árvores. Com certeza, até embaixo da árvore que a gente pode dizer assim que é a origem da Caruna, né? Porque foi graças a um galho da nossa árvore mãe, que a gente chama, que é a Bia, ela tem até nome. As árvores lá tem nomes, né? As crianças já colocaram nomes. A Bia, ela tinha um galho que ia até por cima da antiga churrasqueira, e esse galho caiu, quebrou, né? E destruiu metade da churrasqueira. Então, quando nós chegamos lá, a churrasqueira já estava, acho que talvez uns 2 anos desativada e com galho em cima. Então, a gente fez todo um trabalho de revitalização da churrasqueira e o galho esse, graças à ajuda de um grande amigo nosso, que é o Trema, que mexe com madeira, virou o nosso loungezinho, onde tu está se referindo ali, que a gente faz a nossa... Que as crianças adoram, ficam correndo ali. Isso, E isso do livre brincar, né? O tempo livre, né? Que eles chamam, que é super importante, como tu colocou, né? Tem a disciplina, tem algo que está construído ali. Então, eles conseguem, dentro dessas assembleias, construir os nossos combinados que a gente tem. Então, e eles mesmos são os que vão cobrando as outras crianças sobre os combinados, né? E nesse tempo livre, a gente percebe algo que, quando a gente busca desenvolver a autonomia das crianças, porque é muito comum eles chegarem e falar, o que a gente faz?
vocês vão brincar. Mas a gente brinca do quê? Do que vocês quiserem. Agora é o momento de vocês brincar do que vocês gostam. Então, às vezes as crianças elas não sabem do que elas gostam de brincar. Então, elas estão tão acostumadas a sempre receber uma ordem de alguém, né? Às vezes de um adulto que vai dizer o que elas têm que fazer. Aquele momento de parar e pensar o que elas gostam de fazer, elas não conseguem trazer isso. Então, entra uma outra parte também, como o Matheus falou antes, desse desenvolvimento emocional, né? De reconhecer as suas emoções, de saber o que gosta ou não, de reconhecer mais sobre si. A gente tem outros dispositivos como a roda. Todos os dias, então, a gente faz uma roda, mesmo que seja muito rápida, ali, 5 minutinhos, onde todo mundo fala o seu nome, fala como está se sentindo, conta as novidades. Ou não fala, se não se Ou não fala, né? Não tem obrigação. Tem a oportunidade de falar, mas pode escolher se fala ou não. Na verdade, a oportunidade de ser ouvido, né? Então, eles querem pertencer ao lugar, eles querem conseguir falar e eles querem que tenha alguém que escutem eles, né? Então, eles sabem que eles têm ali. E mesmo no pátio, quando eles estão lá brincando sozinhos, né, eles estão sempre nos procurando. Então, eles estão sempre observando se tem alguém olhando eles. Porque é isso que a criança precisa. Ela precisa ter, sim, alguém observando elas, cuidando delas e sabendo que elas estando num lugar seguro para se desenvolver. Então, elas conseguem ser livres naquele lugar, ter a brincadeira, mas elas sabem que tem adultos ali observando elas e cuidando caso elas precisem de alguma coisa. Bem, esse tipo de pedagogia, ela não é comum, ela complementa muito bem a educação tradicional, né? E como tu falaste, alguns esportes como, como natação, tênis, futebol em quadra sintética, ginástica, né? A natação, são esportes fora da realidade da maioria das crianças, né? Então, assim, quem de repente está nos ouvindo, está vendo isso, está imaginando assim, nossa, uma escola dessa é um sonho legal, deve custar um dinheirão, quem será que está lá? É só os filhos dos empresários da cidade. E aí que eu quero entrar nessa outra parte que tu falaste, que é a parte social, porque vocês falaram lá de um projeto que era social, e agora vocês apresentam tudo isso, e eu quero perguntar para vocês quem é que frequenta a Caruna, né? Quem é que chega lá, como chega? Tu falou das crianças terem contato com crianças de outras realidades sociais. Como é que é essa construção agora do social? Sim. A gente a gente atende um público bem amplo lá na Caruna. Então, tem crianças que vieram junto com a gente lá de Niterói, que são provenientes do projeto social, que já vivem numa situação de vulnerabilidade social. Outras também das redondezas ali do Canoas Tênis Clube ou de outros bairros, como Estância Velha, Guajuviras, enfim, a gente recebe crianças de vários quadrantes da cidade. E também temos crianças que vêm de abrigos da prefeitura, né, de casas de acolhimento, que vão participar com a gente. Essas são as crianças que são... quilombolas também, né, agora. Quilombolas também, é verdade. Então, essas são as crianças que são atendidas pela parte do projeto social. Mas, isso é um parênteses interessante, que as pessoas chegam lá e perguntam, quem que é do projeto social, quem que é da Caruna? Não existe. Não existe, é todo mundo, não existe diferença. Criança. E daí também tem crianças que são pagantes, né, que pagam a mensalidade para estar ali com a gente. A grande maioria dessas crianças pagantes, inclusive, são crianças de escolas municipais, né, durante o ano, o ano letivo. Então, a gente tem também a gente tem 25% dessas crianças da Caruna que seriam pagantes, elas têm bolsa social. Então, elas têm um valor bem menor, né? Então, são aqueles pais que, de alguma forma, podem pagar. Mas não pagam o mesmo valor. Não pagam o mesmo valor. E também a gente tem, durante o ano, as férias, o ano letivo, a gente tem a colônia de férias, que daí a gente abrange um público mais amplo ainda, e já são atividades um pouquinho diferentes, são mais divertidas, assim, na maior parte do tempo, uma coisa um pouco mais solta, né? Mais divertido, focado mais nessa questão das férias, As férias mesmo. Que é para tirar o peso da escola, né? Exatamente, sim. Um lugar que seja prazeroso para as crianças estarem, né? Então, na verdade, o que vocês fazem é uma grande ginástica para conseguir receber todas essas crianças, né? Tu falou que tem bolsa social, tu falou que tem gente que é pagante e tem gente que está no projeto social. Quem quiser conhecer mais ou ajudar, ou de repente ser padrinho de alguma criança, vocês ainda têm espaço para mais criança? Vocês aceitam? Como é que é isso? Deixem aí os contatos, os formatos das pessoas conhecerem e ajudarem o projeto. Sim.
Sim, nós temos espaço para mais crianças, graças a Deus. A gente tem uma possibilidade bem boa de expansão dentro do clube. O clube é muito grande, a gente consegue usar todas as áreas do clube, né, esportivas. E o nosso espaço também é um espaço que cabe uma expansão, e a gente já está até organizando isso, né, Amy? E a gente também está muito feliz que a gente vem conseguindo ter uma boa captação esse ano. Então, com isso, naturalmente, a gente vai quase que dobrar o número de crianças atendidas pelo projeto social. A gente vai conseguir abrir turmas já para adolescentes, assim, um pouco mais velhos, que a gente ainda não conseguia, né? Já fazendo atividades mais focadas para essa questão do desenvolvimento para o mercado de trabalho, também desenvolvimento assim, pessoal, né? Emocional. Acho que é só importante, ele falou de captação, né? Que o Matheus está falando, a gente capta através de a lei de incentivo ao esporte. Então, anualmente, as pessoas elas podem doar através do seu imposto de renda. Pessoa física e jurídica pode doar para o imposto de renda. Então, a gente está até o final do ano agora, inclusive, até dia 31 de dezembro, arrecadando. As pessoas podem entrar em contato conosco, podem doar tanto empresa quanto pessoa física. E a gente tem outras formas também de doa direto, faz a doação e daí depois, doa quando fizer a declaração de imposto de renda, coloca ali o CNPJ. A gente brinca que a pessoa só vai estar doando do seu tempo, né? Porque ela não tem nenhum custo extra para fazer essa doação. Ela simplesmente vai destinar um valor que ela já pagaria para o governo, naturalmente, ela vai destinar para o nosso projeto. Nos informa, né, para a gente enviar informar lá na lei. O recibo, tudo. Enviar o recibo e depois ela recebe a restituição. Nós já estamos acabando a captação, né, do nosso ano 3, né, então tá dando certo, as pessoas podem confiar, né, que dá certo. A gente está já no nosso ano 3, né, finalizando a captação do ano 3 e já iniciando no ano que vem a captação do ano 4, então quem daqui a pouquinho não conseguir doar esse ano já pode se preparar para o ano que vem, que também tem como e doar. Tem outras opções também de ajudar, seja por doações livres, tem pessoas que são padrinhas ou madrinhas de crianças, né, que elas escolhem um valor e doam para nós mensalmente, que para nós ajuda muito Isso também. Isso é muito importante, né, porque todos esses valores que vêm via lei de incentivo ao esporte ou do Estado, eles são normalmente valores que eles já são pré-definidos, né? Então a gente... Nem sempre custeiam tudo. Exatamente. Então vão acontecendo muitas coisas, né? A gente teve uma pandemia aí que as nossas demandas mudaram muito, aumentaram, e aí as famílias precisaram de muitas muito coisas apoio, diferentes, né? Como cestas básicas, enfim. Então, os padrinhos, eles conseguem, todo esse valor que entra de padrinho, eles conseguem nos ajudar justamente nessas demandas que vão aparecendo mensalmente com um monte de criança e um monte de família que a gente acaba atendendo, são sempre bem variadas, né? Então também é um grupo assim que a gente tem que é super importante. A gente teve ano passado um grupo grande que entrou de padrinhos, que tem nos ajudado bastante. Então quem quiser ser padrinho, também entra em contato. Os contatos, né, que podem entrar com a gente @Projeto Primeiro Saque é o nosso Instagram. @Somos Caruna é o da Caruna. Com K? Com K. Caruna. E o site da Projeto Primeiro Saque é www.projetoprimeirossaque.com.br, ou então pelos nossos telefones mesmo, né, pelo WhatsApp, 999938347 é o meu, Matheus, né? E o da Michelle é 98-110-1188. Aqui tá certinho, eu vou pedir depois pro pessoal para a gente colocar na tela aqui as informações para achar. Então, assim, para quem quiser conhecer mais sobre o projeto, no Instagram tem, inclusive saiu uma série de vídeos muito legal. Quem é que fez que tu disse? Foi o Bruno Alencastro. Bruno Alencastro, que é um craque. Um craque, conheço o Bruno. Cracaço, né? Ele é genial. Sensacional. Então tem vários vídeos lá no Instagram. Vai conhecer mais, vai conseguir ver, né, enxergar muito do que a gente falou aqui e vai poder ajudar também apadrinhando ou doando o imposto de renda. Mas eu diria mais, assim, o pai que estiver nos ouvindo e quiser, só estaciona lá no Canoas Tênis Clube, caminha pelo lado da quadra de tênis, vai até lá a natação, tem uma telinha, um portãozinho e entra naquela área verde lá onde vai pensar que não tem nada, mas tem um monte de criança correndo lá na Caruna que já vai sentir a energia, vai sentir como é que vai sentir todo esse trabalho aí que vocês fazem. Eu queria parabenizar vocês. Obrigada. Deixar o microfone aberto para vocês fazer a mensagem final, mas parabenizar e mais uma vez convidar a todos a conhecer e ajudar o Primeiro Saque e a Caruna. Legal, obrigado pela oportunidade. Para nós é sempre muito importante
divulgar o projeto, aumentar a nossa audiência, né? E também deixar o convite para que as pessoas que queiram conhecer o espaço, que lá conhecer aquela área verde, todo mundo se surpreende quando vê, né? Não imagina que no meio de Canoas tem uma área verde tão legal ali ainda. E também agradecer aos padrinhos, doadores, pessoas que apoiam o projeto. Agora, essa época de final de ano sempre é um momento importante, né? E os nossos patrocinadores, né? Que esse ano entraram forte com a gente. Então, tem o BRDE, a Maxi Forja, Vipal, Grupo RBS, Fruc, Dr. Clean. E é isso, né? E Moeda do Bem. Moeda do Bem nos ajuda bastante. Também a STE, que entrou esse ano também agora. E o nosso patrocinador master, que a gente recebeu uma notícia muito feliz essa última semana, que é a Timac Agro, uma empresa que legal. De fertilizantes que também entrou com a gente, que vai nos ajudar bastante nesse próximo ano. Canoas Tênis Clube também, com os apoiadores, né? Então, enfim, acho que todo o projeto que vai acontecendo, né? Como tu falou, eles são muitas frentes, né? Que a gente atua, são muitas pessoas que vêm. E tudo isso que a gente consegue fazer através de ajuda de muitas pessoas, né? Então, a gente está ali só, às vezes, permitindo, organizando para que tudo isso aconteça, né? Esses recursos que a gente tem, que a gente sabe que são abundantes, consigam chegar para aquelas pessoas que precisam, né? Para as crianças, para as famílias. Isso tudo dentro de um espaço bonito, arborizado, né? Trazendo sempre muita alegria para as crianças e de diversão, assim, transformação. Até porque a gente sempre fala, né? Se não é divertido, não é sustentável. Então tem que ser divertido, tem que ser bacana para todos nós. E agradecer, né? Pela oportunidade. Tá certo. O microfone e a redação está aberto para você sempre que precisar. E assim encerramos mais uma entrevista do Estúdio AT Play. Obrigado. Obrigado. Obrigado.